Os Estados Unidos, conhecido por suas universidades de elite como Harvard, Princeton e MIT, se caracteriza por um sistema educacional em franca decadência, que reflete a desigualdade socioeconômica da sua população, bem como seu racismo velado. No país, com a maior economia do mundo e com o maior financiamento para a segurança e defesa, não há universidades ou creches gratuitas. Todas são pagas. Há, entretanto, escolas públicas para o ensino fundamental e médio, ainda que grandemente subfinanciadas. As escolas públicas de ensino fundamental e médio são financiadas a partir dos distritos em que estão inseridas e a partir de recursos sobre os impostos imobiliários. Ou seja, nos locais com pouca renda e de pouca valorização imobiliária, as escolas têm poucos recursos. Se calcula que os estudantes estadunidenses em distritos pobres recebem um financiamento anual de $1.000 a menos por aluno em relação a um estudante que se matricula em outro distrito, ainda que no mesmo estado. Em Illinois, por exemplo, o bairro em que uma pessoa vive pode ter uma escola que recebe até 22% mais ou menos que o restante das escolas no mesmo estado. Para Helena Vilar, uma espiral descendente marcada pelo poder aquisitivo silenciado nos contos da meritocracia. Assim como as escolas públicas recebem recursos insuficientes, também o salário médio dos professores nos Estados Unidos é insuficiente para chegar ao fim do mês. Segundo a Economic Policy Institute, 1 em cada 6 professores nos Estados Unidos busca um segundo trabalho para viver. É bem fácil encontrar professores que se convertem em motoristas de Uber e em camareiros. De acordo com o Centro Nacional de Estatísticas Educativas, 94% dos professores estadunidenses utiliza seu próprio dinheiro para comprar o material escolar usado em aula. É grande o número de páginas na internet para doações de recursos para os professores e escolas, a exemplo do GoFundMe e DonorShows. Para Helena Vilar, navegar por qualquer uma dessas páginas é muito desolador. Os professores mendigam ferramentas essenciais, como calculadoras, livros ou até uma almofada e mobiliário para seus alunos e escolas. São mais de 43 milhões de cidadãos estadunidenses que têm sérias dificuldades para ler e escrever. Brittany Bellamy, que viveu toda a sua vida em Orlando, na Flórida, é um desses casos. Foi praticamente analfabeta até os 23 anos de idade. Ela conta: em teoria, meus pais iriam me ensinar em casa, mas as coisas não correram bem. Basicamente, eles estavam ocupados em conseguir o que precisavam para sobreviver todos os dias. Eu os amo muito, fizeram o que puderam, e não creio que fosse intenção deles me criar sem o ensino básico. Mas a verdade é que aos 15 anos percebi que não sabia ler. A partir daí, por vergonha, escondi minha situação, até que o pastor da minha igreja descobriu e me incentivou a frequentar uma escola para adultos. Para ela, ninguém nunca contatou meus pais. Penso que as autoridades deveriam controlar as crianças de alguma forma, porque as famílias podem passar por várias situações, e no meu caso, ninguém nunca se certificou de que estávamos recebendo educação. Acho que as pessoas não percebem que isso é uma realidade em nosso país, porque somos os Estados Unidos. Deveríamos ser poderosos e livres e ter acesso a tudo. Mas não é verdade. Nem todos têm as mesmas oportunidades, e isso inclui a educação. De acordo com o Programa de Avaliação Internacional das Competências dos Adultos, 1 em cada 5 estadunidenses tem habilidades de baixa alfabetização, e se estima que até 8,4 milhões podem ser analfabetos funcionais. Para a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, essa proporção é maior em comparação com todos os outros países desenvolvidos. Os Estados Unidos também possuem índices de correlação entre alfabetização e contexto socioeconômico muito mais presentes que em outros países. Ou seja, os nascidos de pais com alto nível educativo nos Estados Unidos tendem a ter habilidades de alfabetização mais fortes. Já para os casos de pessoas nascidas sem essa qualificação, a probabilidade de ser um adulto não alfabetizado ou pouco alfabetizado é 10 vezes maior que o primeiro. Para a OCDE, essa tendência é superior a qualquer outra nação desenvolvida.
A qualidade de vida também é diretamente impactada pela educação ou pela falta dela. Não só os piores empregos e salários são oferecidos a quem possui baixo nível de escolaridade, como correspondem também à imensa maioria dos encarcerados. Cerca de 75% dos presos nos Estados Unidos não completaram o ensino médio e podem ser classificados como pouco alfabetizados. Até as probabilidades de desenvolver problemas de saúde são 4 vezes maiores para essa população. Estudantes sem recursos financeiros ou com deficiências são ainda mais prejudicados. Chioma Oru, parte do grupo Advogados pela Justiça e Educação e especialista no apoio a pais de menores com necessidades especiais e poucos recursos, admite que no caso das crianças com deficiência, a falta de fundos tem um impacto determinante no desenvolvimento destas crianças. Se os recursos locais são os responsáveis pelo subfinanciamento das escolas públicas, os federais são responsáveis pelo sucesso das chamadas escolas charter. As escolas charter são escolas financiadas por recursos públicos, mas que são geridas e administradas pela iniciativa privada. Entre 2016 e 2017, havia quase 7.000 escolas charters nos Estados Unidos, que educavam mais de 3 milhões de estudantes, 3 vezes mais que no início dos anos 2000. O rápido crescimento pode ser explicado pelo apoio bipartidário a essas escolas e as cifras que chegam a 4 milhões de dólares em financiamento federal. O impacto, no entanto, é deletério para o sistema público de ensino. A cada vez que uma escola charter abre, as escolas públicas perdem estudantes e, portanto, recursos públicos. Enquanto o financiamento local para as escolas públicas diminui em quase $1.000 por aluno, o financiamento para as charters aumenta em mais de $700 por aluno. Resulta que isso acentua a desigualdade social em um país já bastante desigual. Nas escolas charter, os recursos públicos sequer parecem ser bem aproveitados. O Centro Nacional de Estatísticas Educativas do Departamento de Educação apresentou em 2019 dados em que os estudantes dessas escolas têm índice acadêmico igual aos estudantes das escolas públicas, em que pese o subfinanciamento das últimas. Ao contrário das escolas públicas, entretanto, abundam nas charters denúncias de fraude, de mau uso do dinheiro público e de práticas discriminatórias contra os estudantes. Se não estão beneficiando os estudantes, apesar do financiamento nacional robusto, a quem as charters estão beneficiando? Para Helena Vilar, as escolas charters beneficiam multimilionários e a Wall Street. Um dos motivos seria sua utilização como instrumento de incentivo fiscal. Assim, bancos, investidores e fundos de capital alocam dinheiro para construir ou desenvolver charters, com o único objetivo de obter isenção fiscal, cobrando juros sobre empréstimos concedidos ou rendas operacionais. A fundação da família Walton, por exemplo, que é dirigida pelos herdeiros da Walmart, por Bill e Melinda Gates, além de Mark Zuckerberg e das empresas JP Morgan Chase e ExxonMobil, destinaram milhões de dólares para a aprovação de leis favoráveis às charters. Ainda que o argumento formal seja meramente filantrópico, supostamente apoiar estudantes de baixa renda que não têm condições de pagar por uma escola privada, na prática, de acordo com Helena Vilar, significa encorajar um sistema educacional no qual as condições de trabalho dos professores estão à mercê das diretivas destes centros, e que a disparidade descontrolada nos conteúdos e métodos educativos desperdiça um dos instrumentos mais eficazes para alcançar a igualdade social, que é a de que qualquer aluno, independentemente da sua origem econômica, possa receber a mesma educação. Também faz com que a responsabilização seja praticamente impossível devido à falta de controle. E o mais importante, que o estado da escola pública piora devido à contínua drenagem de recursos pelas escolas charters. Um exemplo é o Arizona, um dos estados com legislação mais permissiva ao homeschooling, ensino doméstico,
e onde as escolas charters são as mais desreguladas do país. Os fundos públicos que recebem não estão sujeitos a auditorias. Elas podem ser construídas em qualquer lugar, inclusive ao lado das escolas públicas, e praticamente nenhuma delas tem almoço gratuito para estudantes pobres, algo que as escolas públicas têm a obrigação de fornecer. Em Phoenix, entre 2008 e 2016, as escolas públicas receberam apenas 4.000 estudantes a mais. Os alunos brancos e asiáticos se reduziram em 39.000, enquanto os estudantes hispânicos e pretos aumentaram em 47.000, e aqueles com alguma deficiência em mais de 28.000. Ou seja, o resultado da criação das escolas charters é pura segregação. Se a crise no ensino público, fundamental e médio, pode ser medido com o aumento no número das escolas charters, a crise no ensino universitário pode ser medida pela crescente dívida estudantil. Em 2020, a dívida total dos empréstimos estudantis alcançou o seu recorde, 1,56 bilhões de dólares. São 45 milhões de estudantes universitários e egressos que devem para bancos, e em média, de 20 a 40 mil dólares cada um. Mais de 1 milhão de pessoas, entretanto, deve mais de 200 mil dólares. Uma vez que se encerre a graduação e o vínculo com a universidade é finalizado, a dívida ainda se mantém. A falta de acesso a empregos de carreiras com bons salários faz com que a dívida seja constantemente renegociada durante décadas. A situação é tão extrema ao ponto de aposentados seguirem pagando suas dívidas estudantis. Para se ter uma ideia, a dívida estudantil entre idosos entre 60 e 69 anos é de cerca de 85 milhões de dólares. Para quem pensa que a dívida estudantil se restringe a Harvard ou Princeton, tampouco as faculdades parcialmente financiadas pelo setor público, as community colleges, escapam. Para o College Access and Sussex, 66% dos graduados nessas instituições de ensino mais baratas saem delas sem ter conseguido pagar por completo a sua educação. A educação, assim, nada mais é do que mais uma mercadoria no país em que tudo se mercantiliza.